Fim da emissão monetária, condição sempre para a produção de inflação. E Milei anunciou que não mais se emitirá novos pesos, portanto, não mais haverá incremento da base monetária para financiar o déficit, que agora, desde que Milei assumiu, já tem produção de superávit, ou seja, a cada mês o governo gasta menos do que arrecada. Não mais se imprimirá dólar para pagar os juros da dívida, os chamados passivos remunerados, e nem mesmo para comprar dólares e acumular reserva. Ou seja, é o fim da impressão de novos pesos na Argentina, que sempre foi a condição para a produção de inflação. Entenda mais um passo extremamente importante que o nosso vizinho está dando. Assim como no Brasil, lá nos anos 80 e nos anos 90, que tivemos a possibilidade de analisar num vídeo disponível aqui no canal sobre os 30 anos do Plano Real, na Argentina até hoje existe uma brecha cambiária. A brecha cambiária nada mais é do que travar uma cotação dada pelo governo de dólares por cada peso. Isso significa que há várias cotações determinadas pelo próprio mercado e há uma cotação oficial do dólar para o peso. Quando Milei assumiu, um dólar valia 350 pesos no mercado oficial. E ele servia, obviamente, apenas para importadores, alguns, comprarem os dólares. E por que eu falo alguns? Porque quando você trava o preço de algo numa economia, você leva a escassez. Portanto, não haviam dólares disponíveis na Argentina para todos que queriam comprar o dólar ao preço oficial. Só que como na rua um dólar valia 1.000 pesos naquela época, não haviam dólares suficientes a ser ofertados por 300 pesos e assim todos tinham que correr ao verdadeiro mercado, a livre oferta e demanda, e pagar 1.000 pesos por cada dólar se você precisasse da moeda americana, seja para investir ou para fazer frente aos seus pagamentos. Por isso mesmo, muitos importadores argentinos estavam em situação de calote com os fornecedores externos, porque não tinham dólares suficientes para comprar, nem mesmo o Banco Central. E isso é a brecha cambiária, ou seja, você ter uma cotação travada muito diferente daquela verdadeira cotação que é negociada no mercado. Conforme vemos aqui nesse gráfico, essa brecha cambiária que estava de 350 pesos por dólar no mercado oficial, quando ainda Sérgio Massa era o presidente, Milei desvalorizou o câmbio oficial para por volta de 1 dólar 850 pesos. Por conta de todas as outras medidas, produção de superávit, a taxa de juros veio caindo de 133% para hoje 40% ao ano. Mas o câmbio oficial que se manteve agora em 1 dólar por volta de 900 pesos, o câmbio paralelo, o verdadeiro câmbio negociado no mercado, está na casa dos 1.400 pesos por dólar. Ou seja, repito, a verdadeira taxa de câmbio. Sim, essa brecha cambiária aumentou nas últimas semanas, mas desde que Milei conseguiu aprovar a lei de bases de pontos e partidas para a liberdade dos argentinos, tanto no Senado como na Câmara, o cenário melhorou. Mas sim, continuamos vendo aqui que essa brecha cambiária aumentou nos últimos tempos, mas ainda está por volta de 60% menos do que estava quando Milei assumiu a presidência. Mas então chegamos à conclusão clara: quem está correto? Qual das duas cotações estão corretas? 1 dólar, 900 pesos na cotação oficial, ou 1 dólar por volta de 1.400 pesos na rua. É claro que a cotação correta é aquela que o livre mercado determina, e não é uma mera opinião. Vamos ao óbvio. Se a cotação oficial estivesse correta, ninguém estaria disposto a pagar 1.400 pesos na rua, e o que vemos é uma demanda total por dólares na cotação do livre mercado. Isso acontece há muitos anos e também aconteceu aqui no Brasil. Portanto, fica muito claro que a cotação verdadeira é aquela que as pessoas estão dispostas a pagar e negociam de forma livre na rua. Hoje, repito, 1 dólar por volta de 1.400 pesos. Assim, o que a gente vê é que quando essa brecha cambiária aumenta, o que os agentes econômicos estão passando de mensagem é que eles acreditam que a moeda se desvalorizará nos próximos meses ou nos próximos dias, não importa, e portanto os empresários transladam o aumento do preço para a economia real no presente.
você tem uma expectativa que a tua moeda se desvalorizará, portanto os preços subirão na economia e você repassa no presente os preços dos bens e serviços. Com isso, a inflação sobe e aí complica nessa luta pela briga da inflação como um todo, que é o centro da questão argentina. E aí veio justamente esse anúncio do Milei, em que ele falou que agora cada dólar que o Banco Central da República Argentina comprar ao câmbio oficial, ele vai utilizar uma parte desse dólar para recomprar pesos no mercado paralelo. Isso leva à emissão zero de novos pesos, não aumenta a base monetária e sem aumentar a base monetária, se você, através da qualidade dos outros fundamentos macroeconômicos, passar a sensação, a expectativa de que a inflação não crescerá tanto, você aumenta a demanda por pesos. Se você está aumentando a demanda por pesos por parte da confiança e retirando pesos de circulação, você diminui a oferta e aumenta a demanda, o valor do peso sobe e, portanto, o peso se valorizando, o valor dos preços e serviços na economia real cai ou se mantém estável. Mas para ficar mais claro, vamos entender isso em números. Vamos trabalhar que $1 no câmbio oficial são 900 pesos e que na rua $1 são 1.400 pesos. Portanto, para cada dólar que o Banco Central da República Argentina comprar, ele vai imprimir 900 pesos para pagar esse $1 no câmbio oficial. Ocorre que, após ele comprar esse dólar imprimindo 900 pesos, o mercado está disposto a pagar 1.400 pesos por cada dólar que ele comprou e pagou 900 pesos emitindo novas moedas. Ou seja, uma simples conta de regra de 3 mostra que o Banco Central emitiu 900 pesos e pegou $1 na mão. Agora, o mercado vai pagar 1.400 dólares por esse dólar que ele tem na mão. Ou seja, ele vai pegar 65 centavos de cada dólar para comprar os mesmos 900 pesos que ele acabou de emitir e ele retira de circulação. Assim, ele pegou 900 pesos através da impressão, comprou $1 e passou a ter posse de $1. Agora, ele pega 65 centavos desse dólar que ele tem em mãos e compra os mesmos 900 pesos e retira de circulação. E assim, ele ganhou 35 centavos por dólar, 35%. O que fica claro que ele melhora a qualidade dos passivos do Banco Central da República Argentina, retira preços de mercado e passa a deter dólar de muito melhor qualidade e diminui a base monetária. Ou seja, é uma operação financeira em que, quanto maior a brecha cambiária, o Banco Central da República Argentina se favorece. Em contrapartida, enquanto uma economia tem uma brecha cambiária, um câmbio oficial regulado pelo governo que leva à escassez de moeda e um câmbio livre de mercado, é óbvio que um país não cresce de maneira sustentável e de maneira sólida. Portanto, o que vemos aqui é sim, no curto prazo, um ganho de operação financeira. Ao mesmo tempo, o Banco Central, ganhando, acumulando esses dólares, ele consegue retirar pesos do mercado. Só que, em paralelo, ele precisa vender esses dólares, ou parte desses dólares que ele vem comprando, para conseguir retirar os pesos de circulação. E, portanto, uma maior oferta de dólares no mercado. Quando ele vende uma parte de cada dólar que ele compra, essa maior oferta no mercado tende a desvalorizar o dólar, que através do processo de confiança que ele vem ganhando mês a mês, você cria uma possibilidade de aumento de demanda de pesos quando você retira os pesos de mercado ou parte dos pesos de mercado, levando a uma valorização da moeda e, portanto, uma estabilidade de preços. Assim, o que a gente vê como objetivo é, claro, uma melhoria dos passivos do Banco Central da República Argentina, quando ele recompra os seus passivos com o desconto, como que eu expliquei. Ele pegou $1 por 900 pesos e agora ele está vendendo 65 centavos desse dólar para ter os mesmos 900 pesos, porque o mercado paga 1.400 pesos por dólar. Assim, ele passa a ter um ativo, uma parte desse dólar, que ele continua com ele, porque ele vendeu 65 centavos para ter os mesmos 900 pesos, ele ganhou 35 centavos por dólar, ele passa a ter um ativo de melhor qualidade no seu balanço
e, obviamente, retirando pesos de circulação. Mas, no fundo, o ponto principal é que ele quer levar a Argentina a acabar com essa brecha cambiária, ou o chamado cepo cambiário, essa cotação estabelecida pelo governo. Mas então a pergunta, por que é que ele não faz isso de uma vez? Se ele acaba com isso de uma vez, sem a produção recorrente de superávites, como ele vem batendo na tecla desde a sua campanha, que já derrubou as taxas de juros de 133% para 40% ao ano. Se ele faz isso numa canetada, os agentes econômicos tão acostumados nas últimas décadas a demandar dólares e ofertar pesos, vender pesos para demandar dólares, é claro que isso levaria a um ciclo inflacionário altista novamente. Mais pessoas com receio que o peso se desvalorizaria, afinal de contas você está há anos tendo essa ação de vender pesos, você transladaria essa falta de confiança na moeda de forma espontânea e, no curto prazo, aos preços numa economia real. Você aumenta os preços justamente porque há uma queda na demanda por peso e um aumento na demanda por dólar. O peso seguiria se desvalorizando frente ao dólar e os preços na economia real sobem. Ou seja, com essa confiança que ele vem tentando fazer ao ofertar dólares que ele compra através da emissão de pesos ao câmbio oficial, ele retira esses pesos do mercado, oferta dólares para recomprar esses pesos e retirá-los de circulação. Ao ofertar o dólar, você vê um aumento dessa oferta que leva, obviamente, à queda do preço do dólar, aliado à confiança pouco a pouco criada no peso, um aumento da demanda e, portanto, uma estabilidade nos preços. Isso em economia é ancorar as expectativas do câmbio e, consequentemente, da inflação futura. E aí não há essa transferência dessa expectativa inflacionária nos preços no curto prazo. Assim, a gente já consegue ver que a inflação no mês de junho foi de 4,6%. O que houve foi uma queda nos 5 meses anteriores. Em maio, a alta tinha sido 4,2%, mas o que levou a alta nesse mês de 4,2 para 4,6 foi justamente a correção dos preços de produtos administrados, aqueles que também precisam acabar com os subsídios e passarem a ser determinados pelo mercado. Mas ao olharmos a inflação, ao olharmos o núcleo da inflação, retirando os componentes mais voláteis do índice, nós vemos que a Argentina manteve a inflação de um mês para o outro. Inclusive, teve uma semana em que eles não tiveram nenhum aumento de preços de alimento. E isso não acontecia há muito tempo. Portanto, fica claro para mim, e no discurso em que Milei fala textualmente, que o centro da questão sempre foi produção de superávit, gastar menos do que arrecada, para que ele pudesse implantar toda essa confiança e ir retirando os passivos remunerados do balanço do Banco Central e repassar ao governo, conseguindo aumentar o prazo da dívida, recompor as reservas do Banco Central, que já estão positivas e estavam negativas quando ele assumiu. Agora a taxa de juros, repito, era de 133% e agora está em 40% ao ano. E conseguir, ao longo do tempo, com essa próxima meta, acabar com a brecha cambiária e ter apenas um câmbio, aquele determinado pelo mercado. E assim ir livrando a economia das amarras que foram implantadas ao longo das últimas décadas. Nunca se esqueça e recomendo a leitura de um livro de um economista francês chamado Frédéric Bastiat e que chama O que se vê e o que não se vê. Todas essas ações de criação de confiança são extremamente importantes para que haja estabilidade de preços e uma busca pela previsibilidade, segurança jurídica, segurança institucional, segurança monetária e segurança fiscal. Coisa em que Milei vem conseguindo em poucos meses depois de anos de deterioração e que o Brasil vem conseguindo deteriorar depois de alguns anos. Portanto, é importante que se entenda e se compreenda o fundamento básico, que é gerar superávit e gastar menos do que arrecada. Milei segue numa trajetória que tudo indica que terá sucesso. Esperemos e torçamos para o melhor, para que as ideias de boa qualidade econômica possam ser exportadas por várias regiões. Muito bem colocado. Parabéns, Milei. Seguimos.